Olá a todos, como vão? Beleza? Acabei de tomar uma chuveirada, relax, dia 31 de dezembro de 2020, acabando o ano. Eu, como não comemoro nada disso, vocês sabem disso, eu curtindo aqui um pouco da paz. Vamos lá. Vocês vêm sempre falando, né, principalmente nos últimos vídeos, a questão de dominação, né, de alguns setores em cima das pessoas, né? A dominação em cima da massa e as ferramentas que eles utilizam, né? E disse no vídeo passado que a força bélica ela já está cada vez sendo menos usada, né? Justamente pelo custo, pela destruição do material que foi conquistado e tudo. Então, vocês devem ter entendido isso. Existem várias histórias aí na literatura militar dos países que defesas foram derrubadas apenas cerceando o direito de ir e vir, às vezes de mercadorias. Né? Cidades sitiadas acabaram não tendo como se sustentar, né? Sustentar o seu povo, e aí acabaram se rendendo. Né? Isso é muito comum em estratégias militares. Né? Outras estratégias militares é justamente de forçar, né, às vezes cidade fechada. Um exemplo muito clássico assim, que todo mundo deveria pelo menos saber, questão no século XIV e XV ali, a questão da peste negra, né? Muitas cidades se fecharam para a peste negra, né? Que não tinham casos internos, se fecharam, não deixavam ninguém entrar e sair, justamente para não entrar. E as cidades ao redor, para tentar um domínio, essas coisas, jogava por meio de catapultas cadáveres das pessoas com a peste negra por cima do muro dessas cidades e jogavam no chão durante a noite. Os ratos iam lá, comiam esse cadáver e espalhava a doença. A peste negra ela era transmitida pela pulga dos ratos, né? E aí espalhava a peste negra para a população jogando um cadáver lá de cima. Quer dizer, lembra alguma coisa? A cidade de Wuhan foi fechada, né, para o território chinês, mas não foi impedido que os cidadãos de Wuhan viajassem para o mundo. Fica só a dica, tá? Os aviões podem ter sido usados como catapultas. Então a dominação bélica ela já é muito pouco usada. Hoje em dia você cerceando a capacidade das pessoas de produzirem os seus bens de sustentação e os bens de consumo já deixam essas pessoas numa posição de fraqueza social, econômica e tudo. Favorecendo, evidentemente, aqueles que têm um pouco mais de poder. Só vocês pensar um pouquinho que vocês vão entender. Favorecendo quem tem um pouco mais de poder, deixando essas pessoas vulneráveis, passíveis olha, eu preciso de um dinheiro emprestado, então toma o dinheiro emprestado, mas agora você me deve um favor. E aí, logicamente, a dominação já está praticamente efetivada. Acontece exatamente isso, gente. Está acontecendo justamente isso. E por vários fatores, pelo menos no meu tempo de vida, eu tenho 47 anos, eu vejo vários fatores que indicam isso a nível Brasil e a nível global. Né? A própria abertura do regime militar, não ditadura, porque nós não tivemos um ditador, nós tivemos eleições para todos os cargos, com exceção da presidência da República, que eram eleitos por pessoas que nós elegimos, né, dos deputados federais. Então é difícil uma ditadura que tem eleição, né? Mas tudo bem, isso aí vamos deixar para outro assunto, porque os de esquerda morrem de raiva quando a gente fala nisso. Porque, logicamente, a única coisa que eles podem fazer é morrer de raiva, porque não existe argumento que contraponha isso. Então vamos lá. A questão é justamente o que eles fizeram. Eles invadiram as instituições de base, que são as instituições públicas, depois da abertura militar. Eles enraizaram na base, né, dos órgãos públicos, dando 500 mil benefícios, estabilidade, um salário mais alto às vezes do que a própria iniciativa privada,
zero cobrança de resultados, zero cobrança de qualidades técnicas para ser um funcionário público. Faz um concurso público, sabe ler e escrever, você entra lá como administrador, lá, auxiliar de administrativo, qualquer coisa, às vezes não sabe nem ligar o computador. Eu já vi casos assim. Eu conheço professores da rede pública que não conseguem trabalhar com computador. Gente, desculpa, eu não consigo imaginar um professor que não consegue trabalhar com computador ensinando uma criança que manja pra caramba de computador. O conteúdo que esse professor vai passar é infinitamente menor do que essa criança vai acessar simplesmente pela internet. Eu não consigo imaginar como... E eu não estou desmerecendo o trabalho do professor, estou apenas dando dados. Eu conheço professores que não conseguem editar o Word. Eu já vi casos que o professor não consegue fazer uma prova no Word. Tá? Então é bem complicado. E eu te digo, isso é da rede pública. Rede privada, isso não existe. Por que será, né? Então eu só digo o seguinte: a dominação, ela não é mais bélica, ela não é mais negócio, ela é de imposição de ideologias. Ela é totalmente isso. Por exemplo, o conceito do aquecimento global. É uma coisa meio bizarra. Por quê? Cientistas do mundo, né, da agenda globalista, eles dizem, não, o planeta está aquecendo. Tudo bem, a gente só tem registro dos últimos 100 anos, geograficamente falando, do mundo. O planeta tem 4,5 bilhões de anos, atestado por esses mesmos cientistas. Tudo é cíclico. A gente teve 5 extinções quase que globais na história do planeta. Quem causou essas extinções? O ser humano, que nem existia na época? Teve extinção por temperatura, teve extinção por impacto de meteoro, inclusive, pelo que eu estudei, foram 2. Teve aquecimento e era glacial, teve dos 2 jeitos. Tanto a Terra esquentou mais, quanto a Terra esfriou demais. Né? A gente teve adventos aí de maremotos e tsunami que causou uma extinção numa grande parte dos animais. Então nada disso teve o homem como fator causador, porque o homem nem existia. Aí agora, em 100 anos, o homem que produz CO2 é o causador do aquecimento global. Sendo que a gente não tem... O que causa isso? Vamos lá. Que a Terra está se aquecendo? Pode ser? Pode ser, eu tenho dúvidas. Vou explicar por quê. Qual é a sensibilidade que a gente tem disso? Em torno de 80%, vamos chutar baixo, 70% da população estão em grandes cidades. Essas grandes cidades, elas têm um acúmulo de concreto considerável. O concreto, ele é muito conhecido por segurar calor. Então, automaticamente, a sua sensação térmica aumenta. Certo? Aí os caras vão medir o oceano, medir a temperatura do oceano. Não existe essa variação a nível global. Vários climatologistas, inclusive brasileiros, já explicaram isso. Tem a questão do CO2 também. O aumento de CO2 aumenta a produtividade vegetal. Tecnicamente, você produz mais comida com o aumento de CO2. O problema é que você forçando os países a produzir menos CO2, você quebra a industrialização dos países. Estranhamente, os países mais industrializados não dão a mínima para o protocolo de Kyoto, né? E fazem. China é um deles. Só que cobram dos outros que sigam esse protocolo. Estranho, né? Porque aí cai naquela questão, se você não consegue produzir insumos para a sua sobrevivência do seu território, você tem que comprar de outros e pedir emprestado para outros, o que já é o primeiro passo para a dominação. Olha como é simples, gente. É muito simples. É muito simples. Olha, eu produzo, eu faço tudo, você não pode fazer nada, mas aí quando você vai comprar de mim ao preço que eu quero te vender. Eu vou te dominar a respeito disso. Ponto. Você quer matar a fome do seu povo? Eu vou ter que... Ou então você produz o que você produz e eu pago o preço que eu quiser. Como a própria China faz com a soja brasileira. A China acho que compra quase que a totalidade da soja brasileira. Né?
Outro dia eu estava estudando a questão da cultura da soja. A soja é uma planta que arrebenta com o solo, acaba com os recursos de nutrientes do solo, né? E aí a China deixa de produzir a soja para fazer o Brasil produzir e estragar o nosso chão. E aí vem e compra e paga o preço que eles quiserem. Sendo que tecnicamente a China tem mais terras agricultáveis do que nós. Porque lá não tem floresta para eles, né? Eles podem usar o chão deles lá do jeito que eles quiserem. Aqui a gente tem que ficar segurando o manejo com relação à floresta amazônica, que ocupa em torno aí de 50% do nosso território. Isso pouca gente, né, consegue ver. Mas se você parar e pensar numa linha lógica, faz todo sentido, né? Eles chegaram a criar uma arma biológica, isso é uma opinião pessoal minha, e que os dados dizem isso, criar uma arma biológica, fechar a cidade onde essa arma foi criada, impedindo que as pessoas de Wuhan saíssem para o resto da China, mas não bloquearam que as pessoas de Wuhan fossem para o resto do mundo. Estranho isso, né? É a mesma história da catapulta, jogando cadáveres da peste negra dentro das cidades teoricamente fechadas. É o mesmo conceito. O mesmo conceito. Só que os cadáveres eram pessoas vivas que foram indo para essas cidades. E, estranhamente, depois ela oferece a cura. Inclusive vendendo os insumos médicos que eram necessários para o tratamento dessa doença. A China é produtor de mais de 90% dos insumos médicos de EPIs. Dominação, gente. Eu causo o problema e te vendo a solução ao preço que eu quiser. Meu, é tão claro e tão lógico isso. Não vão me dizer que nossa, a China criou sem querer. Se eles criaram sem querer, eles davam todos os insumos necessários ao combate. Davam. A cagada foi nossa. Toma os insumos. Acabou. Vamos assumir o prejuízo. Não. Eles criaram a doença, espalharam a doença e aí vendem a cura da doença. Pelo amor de Deus, né, gente? É o mínimo, né? Aí, tratamentos paralelos que foram adotados por vários países do mundo, não estou dizendo só no Brasil. Tratamentos aí de profilaxia, que é o que? O reforço da imunidade das pessoas para aguentar mais o impacto inicial do vírus. Isso foi criticado, idiotizado, satirizado, foram feitas piadas e tudo, porque simplesmente as pessoas não conseguiam entender que às vezes o remédio pode não curar. O remédio pode simplesmente evitar de adoecer de maneira mais grave. E as pessoas não conseguem entender isso. Você não precisa... Você chupa laranja porque é gostosa ou porque tem uma... Né? Muita gente chupa porque, né? Mas o que o médico fala? Olha, coma laranja, coma alimentos ricos em vitamina C que você vai ficar... tem menos possibilidade de ficar gripado. Ponto. Pode tomar um remédio para evitar de adquirir outras doenças. Não preciso nem ser muito claro com relação a isso. Acho que vocês já entenderam. O domínio hoje, então, ele é feito, está sendo feito por duas linhas. A linha ideológica, que é adestrando as pessoas mais limitadas, dando a ela ideais e ideias de qualidade, que na verdade não existem, né? Você ser funcionário público, olha, você vai ter... Só que esquecem que a hora que eles conseguirem montar o esquema, eles vão ser o primeiro a rodar. É só ver Venezuela, China, Coreia do Norte, Cuba. Fica tudo amarrado, não tem jeito. E depois, se você encontra uma resistência nisso, que é o que aconteceu, você cria ferramentas de cercear a capacidade produtiva daquela sociedade. O vírus da Covid mesmo foi isso. Fica em casa, usa máscara, né? Porque usar máscara também foi um experimento social bem complicado. Porque você coloca máscara nas pessoas, você tira a identidade das pessoas. Socialmente, se eu estou no meio de um grupo, a minha identidade é minha face. As pessoas me reconhecem pela minha face, as pessoas não conhecem o meu nome, mas elas reconhecem a minha face. Você pode pegar aí os países que dominam uma parcela da sua população, por exemplo, os países islâmicos,
eles cobrem o rosto das mulheres. As mulheres têm liberdade lá? Foi imposto que elas têm que usar máscara. E a máscara não impediu elas de pegar a Covid também. Se você pegar os países islâmicos, lógico que eles não vão impor, não vão abrir os dados, evidentemente, mas a doença está presente lá também. Né? Existem vários tipos, vários níveis de cobertura. Umas que deixam o rosto aparente, que cobrem só cabelo e pescoço. Outras que cobrem e deixam só os olhos abertos. Outras que cobrem tudo e só põem uma tela na frente. Essa sim é chamada de burca, né? Onde a mulher não tem, a mulher não é visível em nenhum dos seus dotes físicos, entendeu? Então, é justamente essa linha é que geralmente domina, né? São países onde usam as religiões islâmicas. Eles dominam a mulher, a mulher tem que usar isso e acabou. A mulher não tem identidade. A mulher, principalmente as que usam burca, elas não conseguem ser reconhecidas nem pela própria família. Se ela não falar sou eu, né, numa reunião ali de família, todas elas acabam sendo iguais, perdem a identidade. É isso que eles estão fazendo. Hoje ele coloca uma máscara, amanhã uma máscara total, daqui a pouco você não tem mais identidade. Isso é dominação. Isso é dominação. Existem casos, mais casos. Aí os médicos mesmo usando as máscaras contraem a doença. Não impede. Eu concordo que você pode achatar a linha. Eu concordo com tudo isso. Eu entendo. O mínimo de matemática, porque isso é matemática, dá para se entender. Mas em um ano já deu para se trabalhar tudo isso. A gente já vai fazer um ano. Em março vai fazer um ano que tá essa putaria. E o pessoal ainda tá com a coleira no corpo. Ainda tá com a coleira no pescoço. Certo? O problema é esse. A pessoa ainda tá com a coleira. Certo? Se você pegar números e depois proporção, evidentemente, nós temos mais de 7 milhões de casos no Brasil registrados. 190 mil mortes. O que não dá nem... Não chega a chegar a 3,5% de letalidade. Mas a vacina que os caras querem enfiar na gente não tem 90% de eficiência. A morte, a doença não tem 90% de eficiência. A conta é muito simples. A doença, qualquer vírus gripal, a Covid não deixa de ser um vírus gripal, é uma gripe. Em pouco tempo ele vira endêmica. Se já não virou endêmico. O que é endêmico? É presente no ambiente. Acabou, você não consegue matar mais ela. Qualquer vírus gripal ele é endêmico hoje. Você não pega a mesma gripe 10 vezes na sua vida. Cada vez é um vírus um pouco diferente, ao qual o seu corpo ainda não tem anticorpos. Pegou aquela gripe, se curou, você começa a ter anticorpos a respeito daquele vírus. Você pega outra gripe, é outro vírus. Isso é biologia básica. Biologia básica. Mas aí os caras estão, não, vamos fazer a vacina. Já estão falando até que tem um novo coronavírus. Quer dizer, a vacina que estavam fazendo já joga no lixo então. E o besta vai tomar. Vocês entendem o que eu quero dizer com relação à dominação? Eles não estão usando armas bélicas, eles estão usando ferramentas sociais e ideológicas. Estão te impedindo de produzir o seu sustento, estão te deixando numa situação socioeconômica vulnerável e depois vão vir com uma solução em troca da sua liberdade. É exatamente isso que eles vão fazer. A história, a antropologia, Roma fazia isso. Roma fazia isso com a Bíblia. Né? Desculpa colocar mas é exatamente isso. Roma vinha, dominava aquela cidade, aquele território, impunha sua religião, né? Que depois de 325 passou a ser o cristianismo, impunha sua religião. Com 2, 3 gerações após aquilo, as pessoas já perdiam o vínculo à religião antiga deles, daquele povo, e adotavam 100% o cristianismo. Pronto. Eles, por imposição de ideologia, já dominaram o povo. E o cristianismo em si, ele é uma religião que amansa as pessoas. O tal do oferece a outra face, né? Siga o ordenamento de Deus, essas coisas, para você não ser punido. Eu não sou louco, qualquer cristão aí sabe que é assim. Só para citar como exemplo uma questão de dominação. O cristianismo fez isso.
Os próprios padres jesuítas vieram aqui nas tribos de índio, o que eles fizeram? Quem não seguisse, os índios aconteciam o quê? Morriam. Isso é muito simples, gente. A imposição e a dominação, elas usaram sempre as ferramentas ideológicas e tudo. O homem foi aprendendo a entender que a arma bélica não é nem garantia de sucesso, e muito menos não é barata para fazê-lo. Certo? Muito caro a questão bélica, além de matar os produtos de interesse na dominação. Bom, gente, eu sei que o assunto foi meio polêmico, mas eu peço aquilo lá de sempre. Apenas abram a cabeça, entendam que a lógica está aí. Peguem e coloquem numa linha cronológica. Marque pontos, faça, puta, mas esse evento aqui foi isso mesmo? Puta, mas e esse evento? Puta, mas é mesmo, ó, os caras dominaram aqui desse jeito. Um exemplo muito claro, a cidade de Massada, a invasão de Roma em Massada, eles cercaram a cidade, né, e não deixaram os suprimentos entrar. Chegou uma hora que o povo estava tão fraco que não aguentou mais resistir à invasão. Simples assim. Né? Então, fica aí essa dica. Desculpa, hoje foi um pouco mais longo. Tamo junto. Se puder curtir, se gostou do assunto, evidentemente. Puder compartilhar. Mas entendam, os caras estão dominando sem usar armas. Eles estão usando por ideologia e cabrestos sociais. Um abraço a todos.